Olá pessoal, meu nome é Miriam Olivia e este é o meu canal. Neste canal você encontra direito trabalho, direito trabalho e arte, um pouco de OAB e um pouco de indicação de livro. Por isso que eu acho que eu nem vou mais chamar ele de meu canal, eu vou chamar assim de meu espaço. Então tem um pouco bem dos meus gostos aí e da mensagem que eu quero passar para vocês. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre 4 dicas de como conseguir uma resposta. Exatamente. Eu não fiz nenhuma vinculação direta porque isso vai valer tanto para quem gerencia um negócio quanto para quem precisa trabalhar com algum colega de trabalho, etc. Qual que é a ideia? Atualmente, boa parte das pessoas está em home office, mesmo que não esteja, a gente está sendo metralhado de diversas informações, caixa de e-mail gigantesca, agora cobrança pelo WhatsApp e muitas vezes alguns pontos acabam sendo perdidos. E como fazer então com que a sua mensagem seja respondida, com que você consiga essa resposta que você tanto quer para aquele trabalho que você está precisando concluir, para aquela próxima etapa no processo dentro do seu ambiente de trabalho que você precisa concluir. Então vejam, esse vídeo está baseado em um artigo da Harvard Business Review, tá? É uma revista bem interessante, que tem a versão em português, tem a versão em inglês. E a versão em português eles colocaram sobre o título A Arte do Acompanhamento Sutil, que foi feito com base num artigo que foi publicado na Harvard Business Review, em inglês, da Rebecca Zucker, tá? Que fala How to Follow Up with Someone Who's Not Getting Back to You, ou seja, como fazer o acompanhamento com alguém que não está respondendo você. Basicamente, o que eu traduzi e vou trazer alguns elementos do dia de trabalho é como conseguir uma resposta, certo? Então vamos lá. Primeira dica, o assunto do e-mail. O assunto do e-mail ou a chamada ali no WhatsApp. Quantos e-mails vocês recebem que tem um assunto que muitas vezes está um pouco obscuro ou está longo demais? Então uma das primeiras dicas que a Rebeca traz é exatamente isso, é você trazer palavras no assunto que sejam curtas e que sejam chamativas. E o exemplo que ela traz é bem interessante. Ela colocou assim, ó: o jeito que seria mais ruim e que não traria tanto resultado. Plano de comunicação da equipe antes do um anúncio firme. E dela troca assim para uma ideia que vai chamar um pouco mais a atenção, vai trazer aquele gatilho. Sensível ao tempo, plano de comunicação. Então esse é um ponto bem interessante. Se você quer chamar atenção para o seu e-mail ou para a sua mensagem, a primeira dica é coloque um assunto direto, objetivo e que acione um gatilho, tá? A segunda dica, cuidado com o seu tom. E esse é um ponto que a gente vai abordar muito dentro do direito do trabalho. Todo mundo sabe, já percebeu nessa era digital, que a forma como você escreve muitas vezes sai diferente de como você pensou. Então, a maioria das pessoas às vezes vão entender como uma grosseria, às vezes não, porque você escreveu em caps lock, porque você está gritando. Isso é bem comum. E dentro do ambiente de trabalho, esse é um ponto que a gente precisa tomar muito cuidado, tá? Principalmente para quem faz a gerência ou quem acompanha uma equipe, acaba passando tarefas para uma equipe, então tem um acompanhamento maior de uma equipe. O tom que você utiliza vai ser medido pelas palavras, porque como você não vai ouvir normalmente, a menos que seja um áudio, né? Você vai ter que escrever de uma forma que isso pareça, não pareça ofensivo, não pareça uma forma de assédio moral, etc. Então, a forma como você vai utilizar esse tom pode ser feita por meio de gentileza. É basicamente isso, entende? É bem interessante, ó, passa no avião. A Rebeca fala assim, que um pouco de bajulação não faz mal. Então, assim, ser educada com a pessoa, agradecer a cordialidade, falar que o excelente trabalho dela, ou que como ela tem muita experiência naquela área, você quer pedir que ela faça tal coisa, entende? Esse tipo de coisa acaba facilitando um pouco mais as relações de trabalho. Porque se você manda apenas uma tarefa direta, a pessoa vai receber aquilo apenas como uma ordem. Entende? Isso pode acabar trazendo um resultado não tão bom assim. E é muito interessante que a Rebeca ela traz a seguinte pesquisa, que há uma chance de um retorno mais fácil se você for mais gentil e educado. De 10 a 15%
aumenta as chances de que a pessoa responda o seu e-mail. Então, isso é bem interessante. O outro ponto que ainda está relacionado um pouco ao tom é o tamanho do e-mail, o tamanho da mensagem, tá? Isso, assim, eu sou completamente contra áudios, tá? Dentro do ambiente de trabalho isso é muito perigoso, porque a maioria das pessoas que falam áudios acabam, por exemplo, direcionando tarefas, acabam utilizando algumas palavras erradas ou acabam forçando um pouco a barra, sendo um pouco agressivo naquela estipulação de meta. E qual é o problema? Tá tudo gravado ali, né? Então isso pode ser utilizado contra você. Além de que as metas, elas sempre têm que ser muito claras. E no áudio, isso você acaba se perdendo isso dentro de uma grande conversa no WhatsApp e tudo mais. Então, eu acredito que para o ambiente de trabalho, essa questão dos áudios é um pouco complicado, tá? E então, com relação ao mínimo de palavras, o máximo, assim, de 75 a 100 palavras para uma cobrança, assim, direta, assim, apenas um lembrete de que a pessoa precisa te responder, entende? Pode ser feita de 75 a 100 palavras. Ninguém gosta de ver textão, entende? Justificando por que a pessoa tem que fazer aquele projeto. Muitas vezes ela já sabe, entende? Você só tá lembrando, olha, tá faltando essa etapa, entende? Desse projeto que estamos em andamento. Ou você lembrou de fazer isso, entende? Então isso é um ponto importante. E esse tamanho da mensagem aumenta 51% de chance de você ser respondido. Então vamos acumulando aí os percentuais pra gente chegar nesse ponto. E um ponto muito interessante ainda com relação, vamos mudar essa dica para tom e forma de comunicação, né? Porque a gente já mudou um pouco essa dica. É também a forma como você escreve. Aumenta 53% as chances de você ser respondido se você utilizar uma linguagem simples, do que se você utilizar uma linguagem robusta. Isso é muito interessante, porque a maioria das pessoas acha que se você botar uma banca, né, se você botar uma pressão por meio de uma linguagem mais rebuscada, de uma linguagem mais truncada, a pessoa vai te respeitar mais. E às vezes não é isso, entende? O respeito vai muito além dessa questão de linguagem. E segundo essa pesquisa, 53% aumenta se você utilizar uma linguagem bem simples, tá? Simples e direta. Eu acho que essa dica se resume neste ponto. E a dica 3, que é uma coisa que eu aplico muito na minha vida. Faça uma pergunta, entende? Então, por exemplo, isso eu vou juntar com um outro ponto. Faça uma pergunta e separe isso em tópicos, entende? Dentro de um e-mail, se você quer saber como está o andamento da fase 3 do projeto tal, escreva como está o andamento da fase 3 do projeto tal. Enumere, se você tiver. A pesquisa aqui, né, indica que você aumenta 50% da sua chance de ser respondido se você fizer pergunta, de 2 a 3 perguntas. Então, numere as suas perguntas. Isso é muito interessante porque as pessoas, quando vão responder, elas têm a tendência de responder também na numeração. Então, isso facilita a comunicação e faz com que as pessoas não se esqueçam de responder a algum ponto. Além de deixar bem claro qual é o eixo central daquele e-mail, qual é o eixo central daquela mensagem, daquela cobrança que você está fazendo. O que você quer que a pessoa foque, entende? É as perguntas. É bem interessante este ponto. E a dica 4, a última dica de todas é peça. Eu sei que várias pessoas aí que acompanham o meu canal, vários colegas, vários amigos, têm muita dificuldade de pedir as coisas para as pessoas, de delegar funções e fazer essa cobrança. Mas vejam, o crescimento de uma empresa... Olha que maravilha, estou cortando grama aqui embaixo. O crescimento de uma empresa vem também da delegação de funções. Se uma empresa centralizar tudo isso numa pessoa, se acontecer alguma coisa com essa pessoa, ou se ela se desligar da empresa, ninguém mais sabe gerenciar os processos, ninguém mais sabe acompanhar os processos. Então, delegar é construir, entende? Construir de forma mais ampla, construir então essa rede dentro da sua empresa. Neste ponto, na sua empresa ou no seu trabalho que você está realizando, nesse ponto você precisa pedir para as pessoas. É muito comum as pessoas acharem que está implícito. Está implícito aquilo, mas você leu no projeto, no arquivo base em que a gente estava explicando o projeto que precisava fazer essa etapa. Se você quer algo bem feito, não existe essa de faça você mesmo, faça somente você.
porque você não vai dar conta. Então, peça para as pessoas. Se você quer algo bem feito, deixe bem claro qual é a responsabilidade de cada pessoa. Então, peça bem claro, pode ser para aqueles perguntas, pode ser em tópicos, seja objetivo e peça para cada uma dessas pessoas. Então, assim, essas foram algumas dicas que eu dei uma melhorada, dei uma conversada aí com base nesse artigo da Rebeca. Dentro do ambiente de trabalho, você deixar as metas claras, você não utilizar uma linguagem abusiva e você acompanhar o processo de realização até a finalização de determinado projeto é a melhor forma de você, além de concluir esse processo, certo? Ter esse acompanhamento mais direto, é a melhor forma de você evitar qualquer tipo de denúncia de assédio, qualquer tipo de alguma atitude que possa extrapolar limites, entende? É muito comum ultimamente nos grupos do WhatsApp mandarem áudio, mandarem metas, fulano não fez tal coisa. Então, assim, não exponham as pessoas. Eu acho que essa é uma dica bem importante. Acompanhar o processo, uma linguagem direta, uma linguagem cordial e uma linguagem objetiva, isso vai fazer com que todo o projeto, todo o desenvolvimento disso aconteça, tá? Eu aplico, e assim, isso não vale só para o ambiente de trabalho, isso vale para o ambiente acadêmico, isso vale para vários ambientes, tá? Eu apliquei isso com orientandos, eu apliquei isso também em ambientes de trabalho e funcionou, entende? A melhor forma que eu percebi é você acompanhar o processo, você está sempre em diálogo, sempre em conversa e não só jogar a tarefa para a pessoa e pressupor que ela ia saber fazer, que ela ia adivinhar. Então esse foi o vídeo de hoje, espero que seja útil para vocês no trabalho, na academia, em qualquer âmbito que vocês estejam aí delegando uma tarefa e tendo que correr atrás de alguém, tá bom? Então se inscrevam no canal e comentem aí como tá sendo esse processo, se as pessoas estão te respondendo ou não estão e se as dicas funcionam, tá bom, pessoal? Tchau, tchau!